Bem, gente, boa tarde. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre nosso sistema digestivo, na aula de ciências, né? Então hoje nossa aula vai ser falando um pouco sobre o sistema respiratório. Antes de qualquer coisa, o sistema respiratório tem como função principal a respiração. Antes de definir quais os órgãos que fazem parte do sistema respiratório, porque como vocês já sabem, quando a gente fala de sistemas, a gente fala de um conjunto de órgãos que trabalham em conjunto para uma determinada função. Por exemplo, vocês viram no sistema digestivo que existem diversos órgãos ali responsáveis por alguma etapa do processo de digestão. Já no que se refere ao sistema respiratório, a gente observa o seguinte, que a respiração ela nada mais é do que uma troca gasosa. O que seria isso? Nós respiramos O2, que é o oxigênio, e expelimos CO2, que é o gás carbônico. Nós podemos definir e devemos definir a respiração como sendo uma troca gasosa. Só que, como vocês sabem, a gente respira o oxigênio e esse oxigênio ele não fica somente situado, por exemplo, no pulmão, como a gente acha que é o único órgão responsável dentro do sistema respiratório. Mas existem diversos órgãos que fazem parte desse processo chamado de respiração. Que a respiração não é somente o ato de consumir o oxigênio, ou seja, trazer o oxigênio para dentro do nosso corpo, mas também trazer o oxigênio e incorporar esse oxigênio dentro das nossas células. Mas a gente vai chegar lá no passo a passo. Antes de qualquer coisa, vocês têm que ver o seguinte, que o primeiro órgão que a gente pode definir como sendo mais relevante de falar dentro do sistema respiratório é as fossas nasais. As fossas nasais que são responsáveis pelo primeiro contato com o oxigênio, ela respira o oxigênio e tem filtros naturais para que não deixe as impurezas que estão no oxigênio chegarem ao nosso pulmão. Aí eu vou citar para vocês o exemplo dos pelos que existem no nosso nariz e também da secreção que nosso nariz produz, o muco, que esses dois aspectos, tanto pelos como a secreção, têm como função basicamente filtrar as impurezas que estão dentro do oxigênio, não deixando essas impurezas chegarem até nosso pulmão. Então, falamos aqui do primeiro órgão, que é as fossas nasais. Fossas nasais essas que são compostas por nariz e principalmente o compartimento que existe por trás do nariz, que é como se fosse 3 ou 4 filamentos que se expandem para o ar ser ingerido, entre aspas, né? Para ele ser absorvido. Após as fossas nasais, existe uma espécie de trava aqui na nossa garganta chamada de faringe. A faringe é o que separa tanto a traqueia como a laringe. A laringe vocês lembram do sistema digestivo, que é o tubo digestório que leva a comida até o estômago. Já a traqueia é o tubo que leva o oxigênio até o pulmão. E a laringe, ela serve como sendo essa espécie de trava. Ela manda o oxigênio para os pulmões e ela manda a comida para o estômago. É assim que a faringe funciona, justamente como sendo essa trava, certo? Chegamos à traqueia. A traqueia que eu falei anteriormente, que é como se fosse um tubo que leva um, um tubo basicamente constituído de cartilagem, que leva essa respiração para dentro dos pulmões. Chegando aos pulmões, eles são preenchidos, certo? De oxigênio
e esse oxigênio é incorporado ao sangue através dos brônquios, que são estruturas que mesclam o ar ao sangue. Essa é a função dos brônquios, tá certo? Que é levar esse oxigênio para dentro das células sanguíneas através da produção dos glóbulos vermelhos. Essa é a função dos brônquios. Aí, minha gente, olha só. Esse ar vai ser incorporado aos brônquios, evidentemente, dentro dos pulmões, e é dentro dos pulmões que vai acontecer esse processo. Só que o seguinte, esses pulmões, eles não se movimentam por capacidade própria, mas existe um pequeno músculo abaixo dos pulmões que ajuda nesse processo de contração e de relaxamento dos pulmões. Esse músculo é o diafragma. O diafragma, quando se levanta, ele comprime os pulmões e força os pulmões a soltarem o ar. Quando ele se abaixa, ele retira a pressão dos pulmões e os pulmões podem se encher. Essa é a função do diafragma, importantíssimo. Músculo responsável pela contração dos pulmões. E claro, minha gente, que esses pulmões eles não estão soltos no nosso corpo. Existe uma membrana que funciona como uma proteção a esses pulmões. Tanto proteção a micro-organismos, tá certo? Porque se os pulmões ficassem expostos, evidentemente que haveríamos de ter muitas contaminações bacterianas. E também, minha gente, esse tecido, ou melhor, essa camada, essa película, funciona para não deixar os pulmões se encherem demais. É para limitar a capacidade de enchimento dos pulmões. O nome dessa membrana é a pleura. A pleura serve como sendo essa membrana de proteção aos pulmões, certo? Então, vamos agora falar um pouquinho sobre como esse ar ele é incorporado ao nosso corpo. Nós respiramos pelo nariz e esse ar é filtrado nas fossas nasais, por isso é importante respirar pelo nariz e não pela boca, porque a boca não tem esses filtros, o nariz tem esses filtros, por isso é importante. Se respirarmos pela boca, os micro-organismos e as impurezas que existem no oxigênio irão chegar até nossos pulmões. Já se for pelo nariz, a maioria ficará no nosso sistema de filtragem que fica nas fossas nasais. Então, nós respiramos o ar, ele passa pelas nossas fossas nasais. A travinha que eu falei, chamada faringe, ela vai deixar esse ar ir para a traqueia que é o tubo cartilaginoso que leva o oxigênio até os pulmões, certo? Os pulmões são preenchidos graças a que o diafragma que baixa e dá espaço para esses pulmões se encher. Aos pulmões estarem enchidos, os brônquios vão incorporar o oxigênio desses pulmões às células sanguíneas chamadas de glóbulos vermelhos. E esses glóbulos vermelhos vão fazer esse oxigênio circular por todo o corpo. Esse oxigênio que é importantíssimo, minha gente, para ele reagir com as substâncias que nós ingerimos e produzir a nossa energia diária, certo? É basicamente isso que a gente pode resumir como sendo o sistema respiratório, sua função, como acontece a incorporação do oxigênio e também quais são os órgãos que participam nesse processo de troca gasosa chamada de respiração. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Até a próxima, tudo de melhor.